Eu vou falar de um assunto hoje para abrir a live, gente, que eu puxei como tema da nossa live de hoje, que aparentemente muita gente vai dizer que é banal. Pô, Pedro, por que você não tá falando? E a gente vai falar também do massacre que aconteceu no assentamento do MST, tá, gente? A gente vai fechar a live com esse tema. Mas eu queria falar, por incrível que pareça, do Monark. Monark, que foi o host do Flow Podcast e que já foi um dos maiores comunicadores aqui do YouTube. E defendeu o partido neonazi no Flow Podcast, foi defenestrado do Brasil. O argentino que ele divulgou em lives entrou no inquérito das fake news e foi investigado pelo Alexandre de Moraes. E viralizou um corte do Redcast dizendo que ele virou alcoólatra e vive isolado lá nos Estados Unidos, recebendo uma mesada do Flow. Eu vou mostrar um trecho do canal do Luigi. O Luigi é um cara que faz reacts aqui no YouTube, é super bem-humorado, às vezes é engraçado pra burro, mas esse assunto me chamou muito a atenção e eu queria puxar vocês aqui para falar um pouquinho sobre por que o Alexandre de Moraes botou o Monark naquele inquérito. Eu vou primeiro mostrar o Luigi, depois eu vou conversar um pouquinho com vocês da audiência, que vai ser o nosso editorial. Vamos ouvir um pouquinho aqui o Luigi. Sendo patrulhado. Você não vê uma live minha aqui, o que eu brigo com esse povo, tá? O que eu brigo com esse povo, o que eu dou ban nesse povo é brincadeira, entendeu? Eles me tiram do sério também, bem-vindo a bordo. Se você, ó, pra você do YouTube, ó, você do YouTube que perde a paciência com esse chat aqui, bem-vindo a bordo. Eu perco todo santo dia há 4 anos. Estou indo pro 5º ano de live, tá? Então, o que você tá vivendo, meu amigo, pra mim é uma rotina. O que você tá vivendo nessa sessão, pra mim é uma rotina, tá? Bom, enfim, tá lá o vídeo. Sejam simpáticos com o Fernando, tá? Sejam simpáticos com o Fernando. Não precisa, né? Eu acho que esse vídeo, porque ele fez a maior propaganda anti-imigração da história, tá? Mas assim, a minha maior preocupação é ele tá sozinho, ele tá depressivo, alcoólatra, e sem perspectiva nenhuma de voltar. Coitado, nossa, coitado. Cara. Coisa horrível, né? Todo mundo que foi lá para os Estados Unidos e gravou podcast com ele, falou, sozinho o tempo todo, ele mora num lugar distante, nossa. Ele não tem vontade de sair, pegar o carro, encontrar com a galera, que tem brasileiro lá que gosta dele. Sim. Só que ele não pega o carro e vem, entendeu? E quando você para pra conversar com ele, o cara só bebe, e o Monark, ele seca uma garrafa de 1 litro de uísque. É verdade. Fica esperto, né, cara? A solidão é o mal do século, assim. É a epidemia do século, cara. Porque tá cada vez mais fácil você se isolar. Tá cada vez mais fácil você se isolar de pessoas que você conviveu a vida inteira, né? Familiares, amigos. Por quê? Porque a internet, ela oferece para essas pessoas ambientes onde ela pode ser acolhida. Então, digamos assim, que você começa a ficar viciado em alguma coisa. Aí você fica monotemático, tá? Você fica monotemático. Você só quer falar daquele assunto. E aí você chega numa roda de familiares, de amigos, e o pessoal não tá interessado. A galera começa a te cortar, fala, mude assunto chato e tal. Porque amizade familiar, a gente tem essa proximidade, né? Vocês sabem que eu não pago o YouTube Premium, né, gente? Eu não pago o YouTube Premium e quando eu usei bloqueador de anúncio, o YouTube quase me tirou a conexão aqui. E aí, você vai... Os caras vão cortando tua bola. Beleza. Pô, se eu quiser chegar perto aqui dos meus amigos, não adianta eu ir lá e ficar falando a mesma coisa toda hora. Eu vou ter que entrar na deles, conversar, trocar ideia. E aí aquilo vai esparecendo e tal. Muitos vivem isso, né? De ter um familiar ali, vocês devem ter um tio, uma tia na família de vocês que é monotemático, que vai lá, Bitcoin, investimento, é Bolsonaro, é Lula, né? É comunismo, né? Vocês têm, todo mundo tem um parente, ou a terra plana, né? Falar de pesca, meus amigos falam de pesca, eu não aguento, tem hora que eu saio de perto, mas pelo menos é pesca, né? Estão fazendo mal só pros peixes, né? Ainda bem que peixe não tem cérebro. Agora, quando você está distante de todas essas pessoas e a única forma de você se relacionar é na internet, e aí, ou seja, você pode direcionar com quem você conversa, quem você ouve, com quem você fala, você vai fechando cada vez mais em bolhas. É aquela velha teoria que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, né, a respeito dos idosos radicalizados no bolsonarismo.
Porque eu legitimamente não acredito nessa caricatura. Não, sou todo fascista, nasceram fascista, vão morrer fascista. Eu não acredito nisso. Tá? Eu não acredito. Eu também não, é um processo, é um método. Eu acredito naquela. Posso estar errado, posso, mas enfim, né? Converso muito sobre isso com muitas pessoas. Mas é sobre essa ideia da pessoa que ela vai se fechando. E, gente, isso acontece, tá? Você vai se fechando em comunidades, você vai se isolando, você vai deixando de ouvir as pessoas. Você passa a achar que você sabe de algo que ninguém sabe, que você enxergou aquilo que ninguém enxergou, que você tem a resposta e todos os outros são NPCs, estão presos na Matrix, estão sendo enganados pelo globalismo, pelo sistema. Cara, e a pessoa, ela acredita tanto nisso que ela passa a ser, inclusive, violenta com as outras pessoas. Sim. Então ela chega no Natal lá, na família, ela fala, não, o Lula tem clone. Tem clone. Ah, para com isso, vamos tomar café aqui, vamos conversar. Não, Lula tem clone, você tá vivendo. E ela começa a ofender, ela começa a subir o tom e tal. Isso é muito comum, tá, gente? E essa dinâmica, ela coopta idosos, jovens, adolescentes, adultos, pais, mães, filhos, todo mundo. Né? Bom dia aí, Corone. Então, assim, é perigoso. A epidemia de solidão é perigosa, cara. E por que há uma epidemia de solidão? Tentem adivinhar. Meu 2 horas, assim, conversando com você. A fuga pra sair, tipo, dessa realidade. Então, Se embebedar. E sozinho, solitário e tal. Porque, imagina, mesmo. Se ele amava fazer isso, é a única coisa que ele amava fazer, ele não pode fazer. Tipo, vai fazer o quê? Qual é a perspectiva que ele tem? Se ele dominasse o idioma, ele poderia entrevistar as pessoas dos Estados Unidos em outros canais. Entendi. Mas aí os caras falaram pra mim que ele não... Vamos supor, a gente, pra fazer isso aqui, a gente teve vontade de fazer, fazer um negócio diferente, fazer alguma coisa bacana. Vamos começar, entendeu? Ele não tem essa vibe mais, ele tá na... Sim. Tá deprimido, né? Que ele fez um flow que deu muito certo, aí ele teve que refazer tudo de novo, aí tava dando certo, aí agora não pode fazer mais nada. Sim, eu tava vendo recentemente os vídeos dele na treta do Podpah lá, né? Com a história do Podpah, que o Podpah saiu, que eles foram ingratos, e o cancelamento que depois que aconteceu, que o primeiro grande cancelamento foi aquele do iFood. Foi, eu lembro. E tal. Eu tava vendo, mano, ele era lúcido, ele era um cara que ele ia em todos os programas naquela época, ele vinha aqui no Pânico, participava de programas de entrevistas em outros lugares e tal. Então ele era um cara conceituado. Agora imagina, você tá numa situação que o pior cara que você conhece realmente da internet hoje é o Monark. Não dá pra entender quem tá numa situação pior que a do Monark. Longe da família, num lugar onde você não o cara que tá morando no carro lá. Conhece ninguém, depressivo, não sai de casa. Brincando. Nada pra nada, alcoólatra. Mano, você tem medo até dele fazer uma besteira. Eu achei que ele... mas você tem medo? Eu gostaria de ver ele, de fato, abandonando isso, cara. Cara, isso não leva ninguém a nada, mano. Sabe? De querer ser protagonista, a síndrome do protagonista, sabe? O Monark, ele tem um conhecimento acumulado de internet que vale muito dinheiro, tá ligado? Vale muito dinheiro. Vocês podem não gostar do Monark, mas isso é verdade. Ele poderia recomeçar quando ele quisesse, entendeu? Quando ele quisesse. As pessoas podem ter as opiniões sobre o Monark, como vocês têm, todo mundo gosta de xingar o Monark, gosta de ver ele na merda e tal. Eu não gosto de ver ninguém na merda, pra mim essa coisa de inimigo, não gosto. Ele sempre foi muito, comigo pelo menos, ele sempre foi muito simpático comigo, eu também nunca acusei ele de nada, nunca fiz, porque enfim. Mas o Monark, ele tem um conhecimento que ele pode recomeçar a hora que ele quiser, cara. Não precisa ser necessariamente ele ter um canal de podcast, de entrevista no YouTube. Pô, esse cara estralar o dedo se ele voltar pro Brasil, quer dizer, eu não sei também que situação que ele tá, sempre fica uma coisa meio... Essa história do Monark e justiça, eu nunca entendi direito, também nunca me aprofundei a saber, né? Mas ele poderia, a qualquer momento, voltar a construir uma network, construir um negócio lá nos Estados Unidos mesmo, com o conhecimento que ele tem. Esse negócio vale dinheiro. A gente não tá falando de um mercado pequeno, o mercado de internet é gigantesco, tá ligado? E não adianta, o cara manja. O áudio tá baixo, entendeu? O cara manja, não tem o que fazer, o cara manja. Deixa eu dar um ganho aqui, então.
E agora? Agora melhorou? Não melhorou um pouquinho mais? Né? Tá normal, vai. Fluente em inglês, pra, tipo, gravar e tal. Não é. Mas isso aí a pessoa pode passar. Já dava pra ele correr atrás, mas ele não tem mais essa vibe de fazer as coisas. Triste. Que triste, né? Nossa. Situação complicada, né? Bom, gente, é o seguinte. Eu trouxe esse corte aqui porque isso aqui tá viralizando muito. Muito, muito. E, na verdade, tudo que se refere ao Monark, 400 canais gravam conteúdo e falam sobre isso. Eu não quero falar exatamente sobre o Monark, eu quero falar por que ele não pode se expressar nas redes sociais, por que o Alexandre de Moraes foi atrás das redes sociais, e é o seguinte, você pode gostar do Monark ou desgostar do Monark, a questão não é essa. A questão é que o Monark, em algum momento, não foi só a defesa do nazismo que ele fez no Flow, aquilo foi um escândalo, aquilo parou no Jornal Nacional, aquilo parou nos jornais internacionais, aquilo quase quebrou o Flow. O Flow decidiu continuar sem ele. Passou também a ter um comportamento mais moderado, a não viralizar tanta besteira. O Flow acabou se profissionalizando. E o Monark caiu numa questão que é a ideologia anarcocapitalista, que no final das contas, gente, é fundamento para fascismo. Ele criou um podcast aqui no Brasil chamado Monark Talks, recebeu as pessoas que são do bolsonarismo e passou a atacar ativamente o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o sistema de justiça brasileiro. Partiu para Maromba, divulgou o Cariani, e o Cariani depois também foi acusado de envolvimento com tráfico de drogas. Foi um negócio muito louco que aconteceu no mundo dos podcasts. O Monark passou a ser uma correia de transmissão da extrema-direita. E ele foi punido por isso, gente. O Monark acho que é o caso mais ilustrativo de uma pessoa que foi usada pelo bolsonarismo. Sabe o tiozão do Zap que o Luigi estava falando agora há pouco? A crise dos idosos que estão com a mentalidade completamente vazia. O Monark é o velho do Zap. O Monark é o velho bolsonarista no corpo de um cara jovem. No corpo de um cara jovem. O Monark já foi o maior youtuber de games do Brasil, gente. Um dos maiores do mundo. Ele passou a fazer um programa... Ele primeiro começou a falar de política na época do impeachment da Dilma, o que aniquilou o público gamer dele. Fez o Flow Podcast, que foi um case de sucesso, que pegou uma estrutura que a Jovem Pan começou a fazer na rádio e amplificou isso de uma forma gigantesca, sobretudo na pandemia. E aí ele se afundou de novo ao se aproximar da extrema-direita. Você pode se sensibilizar com o caso do Monark. Eu não acho que a maioria do nosso público aqui, o nosso público aqui é muito mais crítico ao Monark do que qualquer outra coisa, mas esse é o caso emblemático do quanto a política faz mal. A política extremista de direita faz mal. É uma doença, o Monark está acometido por uma doença. Depois o Junior Shed, que é esse rapaz aí que falou que ele está alcoólatra e está isolado, depois ele voltou um pouco atrás nas declarações. Ele não acredita. Depois ele falou: não, eu não sou tão próximo assim do Monark. A gente não sabe exatamente se isso é verdade. Mas é um relato muito crível. Muito crível. O Monark não pode ter conta em nenhuma rede social. E aí é muito importante, gente, a gente entender a discussão que eu quero trazer com esse caso é o seguinte: a importância de canais como o nosso. Nós estamos desmonetizados, estamos longe de estar numa situação como a do Monark. Eu ajo aqui dentro da lei. Eu ajo aqui dentro do Estado Democrático de Direito. Eu não sou correia de transmissão de fake news. Eu não sou correia de transmissão do bolsonarismo. Eu não sou correia do questionamento das eleições, que foi o crime mais grave que ele cometeu dentro do inquérito das fake news. Eu sou uma pessoa que está pedindo Pix aqui para vocês para fazer jornalismo, para falar de fatos, para falar de contexto, para dar informações críveis para vocês.
E, infelizmente, tem comunicadores que às vezes não são... Se você perguntar para o Monark se ele é bolsonarista, ele vai dizer para você que ele não é bolsonarista. Ele vai dizer que ele é defensor da liberdade de expressão. Da liberdade de expressão do Renato 38, da liberdade de expressão do Alan dos Santos, da liberdade de expressão do Gustavo Gayer. Ele é a favor da liberdade de expressão absoluta. Ele é protegido pelo Glenn Greenwald, que agora está defendendo teses trumpistas. Eles têm uma justificativa de fundo para apoiar o extremismo. E aí ele está sendo sancionado. Porque essa mentirada tem que parar, gente. O Monark é um canhão de audiência. Um canhão de audiência. O Flow é um colosso aqui no YouTube. O Flow é um colosso aqui no YouTube. E é por isso que eu trago também esse assunto. É um colosso aqui no YouTube em que um dos apresentadores desse podcast que mudou a história da comunicação aqui na plataforma, que popularizou os cortes, que popularizou tudo que a gente vê atualmente aqui na plataforma, o Flow teve um apresentador que mergulhou de cabeça na extrema-direita. Que inspira cortes atrás do protagonismo dele. Que é o que o Luigi falou. Pô, ele podia ter revertido isso. Ele podia ter entendido que não é sobre ele. Que é sobre um processo. O Brasil passou por uma tentativa de golpe. É o que a Denise Bock falou aqui. Quantos estão presos pagando pelos crimes do mandante e sua família? Bem feito. Quando vão para a cadeia, vem que o demônio é traiçoeiro. Bem feito. Pois é. As pessoas estão sofrendo, gente. Infelizmente, o Monark virou um sintoma desse Brasil doente que a gente passou. Um Brasil que apoiou golpes. Você escuta o discurso dele hoje em dia, é delirante. Ele está dizendo que o Brasil está vivendo uma ditadura. Ele está dizendo que o Brasil vive uma ditadura quando o Lula quase foi morto. Quando o Alexandre de Moraes quase foi morto. E o Monark foi alertado pelos próprios amigos dele a voltar atrás. Volta atrás. Não abraça esse tipo de coisa. Eu já entrevistei o Monark. Se o Monark, se essa live por um acaso cair para o Monark assistir, Monark sai dessa, cara. Monark sai dessa. Pare de defender liberdade de expressão absoluta, cara. Você não precisa, eu não estou nem pedindo para você concordar comigo. Mas se cuida, velho. Porque é o seguinte, ele já está taxado pelas mentiras que ele já espalhou. Ele espalhou uma live de um argentino que estava atacando a soberania do Brasil. Ele espalhou uma live, está no inquérito. No inquérito da Polícia Federal, está lá nas 800 páginas. Ele espalhou mentiras, atrás de mentiras, atrás de mentiras, atrás de mentiras, atrás de mentiras. Não sei se ele virou bêbado sozinho, viu, César? O pessoal depois voltou atrás dessa história. Mas não importa, se ele tiver virado um bêbado, primeiro, isso é culpa dele, e segundo, a gente deveria brigar para ele se recuperar. Como são os idosos que apoiam o bolsonarismo? Eu vi uma coisa no final de semana, e eu vou falar sobre ela mais perto do final da live, que me deixou apavorado, assim. Eu fiz uma live no final de semana que foi invadida pelos bolsominions, e a gente estava falando dos mortos na pandemia. As pessoas perderam mãe, perderam pai. Eu conversei com uma amiga recentemente que perdeu a mãe na pandemia, que foi uma coisa horrível. E é isso meio que dá gás também para a gente militar pela esquerda, para a gente militar pela democracia, para a gente militar pelo Estado Democrático de Direito, por essa centro-esquerda que a gente apoia, né, gente? Os mortos da pandemia. E aí, enquanto a gente estava falando dos mortos, dos mártires, das pessoas que lutaram contra o fascismo, aqueles 4 anos terríveis do Bolsonaro, a pessoa no chat falando Bolsonaro 26. Meu presidente Bolsonaro. E eu tava falando nessa live, as pessoas enlouqueceram. As pessoas
Não se trata só de esquerda e de direita, gente. Eu acho que dá para ser de direita e não ser isso. Dá para ser uma oposição ao que nós somos, e nós somos de esquerda. Eu defendo a crítica aguda ao capitalismo. Eu acho interessante as teses socialistas, as teses comunistas. Eu não acho que a defesa do sistema funciona. Mas isso para apoiar o Bolsonaro, para apoiar o Trump, para apoiar o negacionismo climático, as pessoas estão morrendo. Teve gente que morreu queimada no incêndio em Los Angeles. Os trabalhadores do MST foram chacinados. Que mundo é esse que você defende, Monark? Que mundo é esse que a extrema-direita defende? É uma coisa assim que passa tempo e eu continuo chocado com isso. Eu continuo abismado com isso. O mundo está doente, gente. As pessoas estão doentes. As pessoas não estão sabendo debater. As pessoas não estão sabendo raciocinar. É muito triste, gente. Quando o Luigi fala ali a respeito do velhinho no domingo monotemático, essa é a realidade de muitas famílias brasileiras. Pessoas que não sabem o que estão falando. Pessoas que não sabem o que estão abordando. As pessoas adoeceram, gente. As pessoas estão doentes. E aí, às vezes, eu escuto um pouco... Tá tendo umas brigas dentro da esquerda, né? O pessoal falando assim, o governo Lula é igual. O governo Lula não é igual ao Bolsonaro. Não é uma Brastemp, é um governo com vários problemas. Com vários problemas. Não é uma Brastemp. Não é eu acho equivocada a política econômica do governo. Mas é um governo de grandes figuras, é um governo de coalizão, um governo que salvou as nossas vidas. Nós íamos ser mortos por um golpe. É bom que as pessoas saibam disso. Nós íamos ser mortos por um golpe. E a gente ainda não se salvou, os nossos companheiros do MST estão sendo chacinados. O Monark continua nessa. Essa ideologia ainda tem gás. É o que a de Paula está falando aqui. Apesar de algumas ressalvas, o filme Ainda Estou Aqui veio trazer à luz sobre o assunto ditadura. O brasileiro se esquece ou não conhece a sua própria história e o gringo nem respeita ela. Sim, sim. A vitória do Ainda Estou Aqui é uma vitória de todos nós, gente. É uma vitória da nossa sobrevivência, da nossa história, da nossa ciência, da nossa sociologia, da nossa filosofia, da nossa literatura. É o livro do Marcelo Rubens Paiva. É o livro agora que vai sair da companheira Juliana Dalpiva, do ICL. É a história, é a timeline, a ideia. Nós nos perdemos. Não existe... O monarca é um menino só, mas tem vários monarques por aí. Eu tenho certeza que vocês conhecem algum monarca na vida de vocês. Uma pessoa que, se tivesse 1 milhão de seguidores no Twitter, espalharia as fake news. Uma pessoa que, se estivesse com poder de uma big tech, agiria como Zuckerberg, agiria como Elon Musk. Vocês conhecem pessoas assim. Então, quando a gente fala do monarca, não é um assunto menor. Não é uma besteirinha. A gente está vendo, o monarca é uma tragédia. O monarca é uma tragédia. O monarca é uma história de se chorar. É um menino que tinha muito potencial. Um cara da minha idade. O Bruno Ayub tem mais ou menos a minha idade. É um cara que mudou a história do YouTube e que caiu nesse absurdo. Caiu nesse absurdo. Não é um coitado, ele escolheu fazer isso. Não é um coitado, ele escolheu fazer isso, mas não deixa de ter uma dimensão trágica. Tem uma tragédia nisso. Tem uma tragédia impulsionada também muito pela nossa cultura colonizada, em que a gente tem que copiar tudo dos Estados Unidos. Ele está nos Estados Unidos. E está isolado. E está isolado. E o Flow, por sua vez, sobreviveu, fez os acordos lá e tal, mas continua sendo um antro de direita. O germe continua aí.
Os problemas todos que a gente enfrenta continuam aí. Denise Bock, obrigado, querida, pelos 10 pila, muito importante. E para falar tudo isso que eu tô falando aqui, gente, ó, ainda que deu uma audiênciazinha, foi bem bacana, mas assim, a gente luta contra um colosso, né? Eu, Xande e Dudu fizemos live ontem, junto com as novas pessoas que vão participar da programação da Folha Democrata. A gente tá com um corte bombando, mas a gente sobrevive, gente, graças às doações que vocês fazem aqui no canal. Passamos ontem 90 mil inscritos, agora estamos com 90 mil e 200 mil. A nossa briga agora é rumo aos 100 mil inscritos. A gente precisa da ajuda de vocês nessa jornada. Então, se vocês puderem contribuir, 20 pila, lembrando, temos livros de presente que vocês podem receber. Ó, coisa bacana, livros meus, poesia, comunicação. Esses livros estão em PDF, que eu mando para vocês no e-mail. E ajudem, tá, gente? Ajudem a Folha Democrata. Nós estamos precisando de R$190 no Pix. Nosso canal está desmonetizado. Os vídeos que a gente sobe não rendem um centavo, mas continuam rendendo visualização. Então, quero muito que vocês ajudem, que vocês contribuam, que vocês estejam presentes aqui, porque é necessário para a gente fazer bem o nosso trabalho, gente. Então, pinguem, ajudem, deem Pix pra gente. O Pix é no folhademocrata@gmail.com e é no nome da Alessandra Fontes, tá? Não é no meu nome, não. Então, se vocês puderem contribuir, eu agradeço demais, tá bom, gente? Vamos lá, meus queridos! Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube. E a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.